Olá, boa noite a todos e todas que nos assistem e nos acompanham aqui pelo canal da Igreja Batista da Orla Oceânica. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e estou aqui para compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus, retirada das Escrituras para o conforto dos nossos corações. E estamos seguindo uma série de mensagens sobre o recomeço, sobre essa importante estratégia de vida, que é recomeçar. Cair é do homem, o levantar é de Deus. O justo pode cair muitas vezes, mas Deus o levanta de todas. É assim que a Bíblia diz. A Bíblia diz que todos nós podemos passar por situações que nos levam a nos sentirmos fracassados, desanimados, às vezes até mesmo com vontade de desistir. Mas a Bíblia sempre diz que Deus é especialista em nos dar um novo começo, em nos dar uma nova chance, em nos chamar para uma novidade de vida. Foi isso que Jesus fez em suas mensagens, com quem ele se encontrou, que se deparou com situações de completa desesperança, de angústia, de sofrimento. Jesus apontou a nova vida como resposta para o cuidado de Deus para conosco. E hoje continuamos nossa série de mensagens, na nossa última reflexão sobre a bênção de poder começar de novo, sobre essa proposta de nova vida, de um recomeço que o Evangelho nos traz. Quero convidar você a pensar nisso. Quero convidar você a colocar em prática essas propostas de vida em sua vida. Quero colocar aqui, como nós temos feito durante todas essas mensagens, a nossa apresentação, o conteúdo que nós preparamos para refletir hoje. A série chama-se Recomeços, a bênção de poder começar de novo. É isso que Deus quer fazer com a sua vida. Se você se sente desamparado, sem forças, se você sente que chegou ao fim da linha para você, não se desespere. Deus tem a habilidade de dar a você, de dar a cada um de nós, uma nova chance. Agarre-se a isso e deixe Deus fazer a obra dele em sua vida. Na nossa mensagem de hoje, nós vamos refletir sobre o último tema desta série. Já falamos sobre o novo de Deus, já falamos sobre nascer de novo, já falamos sobre ressurreição, sobre a habilidade de Jesus em nos consolar diante das nossas perdas. Já falamos também sobre perdão, aquela atitude do Senhor em nos acolher como somos. E hoje quero falar sobre o convite de Jesus para que possamos experimentar um novo estilo de vida. A vida como que a de uma criança. O tema da mensagem de hoje é tornar-se como criança. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 18, o versículo de número 3. Nossa mensagem vai estar baseada nos versículos de 1 a 6. Convido você a ler com calma em casa, a abrir sua Bíblia e deixá-la aberta aí durante a nossa reflexão. Mas nesse momento vamos ler apenas o versículo de número 3, que diz assim: E disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Jesus está falando aos seus discípulos. Os discípulos estavam preocupados sobre como é que era a vida no reino de Deus. Como se vive nesse reino? Como que são as relações? Como é que é a relação de poder nesse reino? E Jesus, então, usa uma metáfora viva, porque ele escolhe uma daquelas crianças que estavam próximas,
coloca ali no meio de todo mundo e diz: se vocês não se fizerem como essa criança, vocês de forma alguma vão conseguir entrar no reino dos céus. É o que Jesus está dizendo para seus discípulos. É assim que Jesus vê a nossa condição. Se nós não mudarmos essa nossa mentalidade de adulto envelhecida que nós temos, de forma alguma, meu irmão, minha irmã, vamos conseguir tomar parte da realidade do reino. Eu preparei uma frase para a gente começar a nossa reflexão. Quando a gente fala em recomeçar, isso tem a ver com o resgate daquilo que ficou para trás, que acabou se perdendo, e por causa dessa perda nos desumanizamos. Então, recomeçar é resgatar aquilo que nos torna mais humanos, que nos torna mais sensíveis ao cuidado amoroso de Deus. E a melhor maneira de Jesus encontrar para falar isso para a gente é falar sobre a infância, sobre a realidade de uma criança. É na figura da criança que Jesus vai encontrar a melhor demonstração de alguém que pode experimentar o novo de Deus, ter uma vida significativa, uma vida mais humana. Nessa hora, quero convidar você a pensar nisso. Como que a gente pode se tornar uma criança para nos tornarmos também mais humanos e mais sensíveis ao cuidado amoroso do Pai? Bom, para a gente responder essas questões, há muita coisa em jogo, né? E eu gostaria que você pudesse já pensar nisso, sabendo que Deus está tentando falar para nós de muitas maneiras através da sua palavra. Jesus propôs aos seus discípulos, então, uma maneira de entender isso, uma maneira visual, uma maneira ilustrativa de como que a gente pode experimentar o resgate daquilo que ficou para trás, daquilo que ficou esquecido e que acabou, por causa da perda, nos desumanizando. Então, eu gostaria que a gente pudesse entender que, em algum momento da nossa vida, algo ficou esquecido, algo ficou abandonado, alguns valores ficaram para trás. E Jesus, então, propõe uma mudança radical de vida para os seus discípulos e seguidores, a fim de que aquelas pessoas, e no caso nós aqui, como ouvintes da palavra de Deus, pudessem deixar de lado toda a pretensão de seguir adiante nesse projeto de vida que está distante do cuidado amoroso do Pai. Sabe o que acontece com isso? Com essas coisas que fomos acumulando? Nós acabamos assumindo uma pretensão de autonomia. Nós acreditamos na possibilidade da gente dar conta da nossa vida sozinhos, como egoístas, como individualistas, achando que nós somos capazes sozinhos de dar conta da nossa pretensão, da nossa vida. E em lugar dessa pretensão, em lugar dessa ilusão da autonomia, nós somos chamados por Jesus a adotarmos a conduta de uma criança. Bom, Jesus usou as crianças como metáforas em várias ocasiões. E era essa metáfora que servia para exemplificar a vida no reino de Deus. Para fazermos parte do reino de Deus, é preciso que a gente aprenda a ser como criança. Em certa ocasião, Jesus disse: "Deixem vir a minhas crianças e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas." A metáfora da criança, então,
foi utilizada por Jesus por duas razões, pelo menos. Há duas razões básicas para a gente poder entender por que Jesus utiliza a criança como metáfora da conduta e da pertença ao reino de Deus. A primeira razão é que as crianças da época de Jesus não eram contadas, nem levadas em consideração na distribuição de direitos e também de oportunidades. As crianças sequer eram contadas na multidão. Você vai encontrar um fato como esse em Mateus capítulo 14, verso 21. As crianças não eram consideradas nem mesmo como gente, elas não existiam para a sociedade adulta daquela época. A segunda razão é o fato de que as crianças estão incluídas no projeto do reino de Deus, sim. Todo projeto de salvação de Deus para toda a humanidade inclui a criança. Se há uma sociedade que exclui o menor, exclui a criança, nós podemos entender que no projeto de Deus a criança sim está incluída. Você vai encontrar essa expressão em Mateus capítulo 21, versos 15 e 16, quando Jesus diz para os fariseus que é da boca das crianças que o Senhor suscita o perfeito louvor. A criança faz parte do projeto de Deus. Em várias ocasiões, então, em todo o ministério de Jesus, nós vamos encontrar nos evangelhos registros de pessoas que traziam seus filhos, que traziam as crianças para serem abençoadas por Jesus. Em muitas dessas ocasiões, então, Jesus aproveita a presença delas para exemplificar o que ele espera de cada um, como pessoas que querem tomar parte do seu reino, como aprendizes do seu reino, como discípulos do seu reino. A lógica do evangelho, então, para Jesus, quando ele utiliza a criança como metáfora, implica compreender como que esse reino funciona a partir da mentalidade de uma criança. Como que uma criança começa a tomar parte? Eu estou lembrando aqui de um filósofo chamado Heráclito, e ele dizia que o conhecimento é como uma criança que brinca. E eu gostava muito de dar aulas sobre isso com os meus alunos de filosofia, e dizia para eles, como é que uma criança aprende? Você coloca uma criança sentada num canto, logo, ela vai criar imagens, ela vai criar situações, ela vai fazer com que aquele momento se torne um momento, pelo menos, agradável para ela. Ela vai brincar com aquela realidade que está enfrentando. Essa é a lógica do Evangelho. Em Lucas, aliás, capítulo 9, versos 47 e 48, diz assim, Jesus, conhecendo os seus pensamentos, tomou uma criança e colocou-a em pé ao seu lado. Então lhes disse, quem recebe esta criança em meu nome está me recebendo, e quem me recebe está recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Olha que preocupação de Jesus. Ele diz, olhem para essa criança. Essa criança tem nela mesma aquilo que eu espero encontrar com vocês. Não espero encontrar com vocês uma disputa, uma competição. Eu não espero encontrar com vocês a busca por uma ganância ou por algo que possa fazer com que haja desigualdade entre vocês. O que eu quero é que vocês sejam, todos vocês, todos, sem distinção, homens, mulheres, ricos e pobres, negros e brancos, todos e todas, sejam capazes de viver em comunhão. A pergunta dos discípulos, ela foi suscitada, e você vai encontrar isso lá no verso 1 do capítulo 18 de Mateus, onde lemos o texto desta mensagem.
No capítulo 18, verso 1, está lá a dúvida que aconteceu no coração dos discípulos. Eles perguntam: quem é o maior no reino dos céus? Essa pergunta inquietou a todos e todas e suscitou de Jesus uma resposta. Essa resposta é que faz a diferença para todos nós. Sabe o que Jesus queria que os seus discípulos aprendessem? Aqueles que são chamados a serem testemunhas da graça do Senhor, a viverem na dimensão do reino de Deus, são desafiados a desenvolverem uma nova perspectiva de vida, terem uma outra lógica, uma outra dinâmica de vida, com base em valores que não se coadunam com os valores deste tempo presente e do mundo em que vivemos. Valores que promovem mais comunhão e menos egoísmo. Valores que promovem mais generosidade e menos ganância. Valores que promovem mais solidariedade e menos competição. Isso quer dizer que a vida no reino de Deus implica novas relações de poder, novas perspectivas de vida, implica a adoção de novos valores, novas condições e práticas de vida em que o outro esteja incluído. Por isso a criança é lembrada aqui por Jesus. Porque a criança tem em si algumas marcas que são importantes para entender a nossa vida do reino de Deus. A pergunta que eu quero fazer agora para todos nós e tentar responder com a palavra de Deus, quais são essas marcas que as crianças nos lembram? Quais são essas marcas que nós podemos encontrar na conduta de uma criança? A primeira marca é a marca da necessidade de uma mudança de mentalidade. Quando eu olho para a criança, eu a vejo pensando em outras coisas que não me preocupam. Já me preocuparam, eu já pensei muito nisso. Tem muitas coisas que dizem respeito à vida da infância que já não fazem mais parte da minha realidade. Hoje eu tenho um boleto para pagar, hoje eu tenho compromissos de trabalho. A criança não, a criança tem outras preocupações, tem outros interesses. Eu quero dizer para você que o maior equívoco de interpretação dessa passagem é achar que a marca principal da criança é a inocência ou a pureza. Muito pelo contrário. Eu me lembro quando era criança, eu não era nada puro, eu não era nada ingênuo, eu não era nada inocente. Eu gostava de fazer as minhas traquinagens, fazer as minhas bagunças. E os meus irmãos devem se lembrar de muitas dessas bagunças que nós fizemos juntos quando éramos crianças. E nós brigávamos mesmo, e eu uivava de raiva quando alguém contrariava a minha vontade, quando alguém me impedia de fazer aquilo que eu achava que deveria fazer. Não, a criança ela não tem essa inocência toda e essa pureza toda. O que marca a vida da criança é o fato delas dependerem do cuidado paternal, delas saberem que precisam de alguém adulto para poder ajudá-las a crescer. É isso que vai fazer com que a gente tenha a pretensão da autonomia como uma ilusão. Ela é uma grande ilusão desenvolvida a partir de um pensamento, que foi o pensamento ocidental, sobretudo a partir da modernidade. A ilusão de que nós podemos dar conta da nossa vida, que somos autossuficientes. A humanidade, meus amados irmãos e irmãs, precisa experimentar, todos nós, uma grande mudança para descobrirmos o que nós somos de fato. Somos pessoas vulneráveis, somos marcados pela incerteza, somos marcados pela dúvida,
Nós podemos tropeçar, errar e cair, sim. E isso é a nossa característica principal. É disso que precisamos lembrar. Somos frágeis, somos sujeitos ao erro, podemos fracassar. Jesus, então, diz em Mateus 18:3, que é o que nos lembra: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, se vocês mudarem a mentalidade, muita coisa vai mudar. Mas se não mudarem a mentalidade, vocês não têm condições de entrar no reino dos céus. Com essa mentalidade aí, achando que vocês podem tudo, que vocês são autossuficientes, vocês não conseguem ir a lugar nenhum. É preciso, em primeiro lugar, vocês descobrirem que vocês são pessoas vulneráveis e precisam de alguém para cuidar de vocês com amor paternal, como uma criança depende do cuidado dos seus pais. A segunda marca é a da adoção de novas práticas para a vida em comunhão. Já viram como as crianças brincam? Já viram como elas se confraternizam? Eu tenho uma sobrinha que eu amo demais. E uma das marcas que eu mais fico impressionado com ela é quando vê outra criança perto dela. E ela já começa a chamar de meu amiguinho e quer se aproximar e procura jeitos de se aproximar com ela. As crianças, meus amados irmãos e irmãs, elas dependem desses exemplos para viverem, dos nossos exemplos, da maneira como somos, como nos relacionamos. Elas precisam de modelos que ajudem em seu desenvolvimento pessoal. Nós, seres humanos, temos uma característica comum, a de aprender a partir de modelos que nos são fornecidos pela cultura e pela sociedade. Por exemplo, ninguém nasce preconceituoso, racista, homofóbico. A gente aprende com os modelos que a cultura nos oferece a desenvolvermos esses preconceitos. Nós precisamos de modelos de pessoas que possam agir de outro modo. A nossa tendência é de reproduzirmos os modelos vigentes de exploração, de violência, de preconceito, de exclusão, a que somos submetidos todos os dias. Então, precisamos nos esforçar para oferecer novos modelos, modelos de conduta, de acolhimento, de amor, de compaixão, de misericórdia. Precisamos de novos modelos marcados pela humildade, marcados pela justiça, marcados pela solidariedade. Jesus diz aos seus discípulos, no versículo de número 4 de Mateus 18, portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior do reino dos céus. Poderíamos trocar a palavra humilde por outras coisas? Sim, claro que poderíamos. Jesus poderia estar dizendo aqui, quem se faz justo como esta criança é o maior do reino dos céus. Quem se mostra compassivo como esta criança, quem se mostra antirracista, quem se mostra uma pessoa acolhedora, esse é o maior do reino dos céus. A terceira marca é a marca da acolhida, da proposta de vida que vem do Evangelho. O Evangelho nos aponta marcas que são profundas para orientar a nossa vida daqui por diante. É aquilo que a criança nos lembra. A criança nos lembra essa capacidade de aprender novos conceitos. Eu acho interessante que criança aprende coisa boa e coisa ruim, né? A minha sobrinha, que eu acabei de falar agora há pouco, me perdoem por citá-la novamente, ela me admira muito. Não é nenhuma vaidade pessoal, mas eu tenho muito cuidado em dar a ela bons exemplos, porque se eu brincar de alguma coisa que possa ser desorientadora, a mamãe logo vai olhar para mim com cara feia e vai dizer, você está desvirtuando a educação da minha filha. Olha, meus amados irmãos, como que as crianças assimilam aquelas pessoas com quem ela ama, com quem ela convive, e principalmente as pessoas da família. Nós precisamos, então, meus irmãos,
ter uma base que nos orienta. E a base da nossa vida no reino de Deus é o Evangelho. O Evangelho que se baseia no amor e na graça. Não tem outra mensagem mais poderosa no Evangelho do que a mensagem do amor. O Evangelho consiste fundamentalmente numa proposta de vida amorosa no mundo. O Evangelho propõe uma nova maneira de viver no mundo com base no exemplo de Jesus, aquele que foi capaz de amar incondicionalmente até o fim. E para que nós possamos colocar em prática o amor fraternal, o amor que Jesus exige de nós, precisamos amar uns aos outros com o mesmo amor com que somos amados por Jesus. É assim que a gente aprende, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus é o nosso modelo, é aquele que nos orienta a uma nova vida. Jesus disse aos seus discípulos: quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. É preciso acolhermos a proposta de Jesus em nossa vida. E a quarta marca que eu quero deixar aqui com os irmãos é a de que nós podemos desenvolver um cuidado amoroso uns com os outros. É importante a gente lembrar que as crianças, elas são objeto de cuidado dos seus pais. E um pai, ele cuida dos seus filhos com um cuidado amoroso extraordinário, sem igual no mundo. Ninguém ama tanto uma pessoa quanto a sua mãe e seu pai. Somente os pais são capazes de amar filhos que a gente acha que não são tão amáveis assim. Olha, meus irmãos e minhas irmãs, é esse amor dos pais pelos seus filhos que faz com que eles investam na formação deles, no cuidado deles. Somente os pais que amam reconhecem o quanto vale a pena investir no cuidado com seus filhos. Por isso eu queria dizer para vocês que não só a gente precisa olhar a criança como um exemplo, mas como um objeto de cuidado, como alguém que precisamos cuidar. Pessoas que dizem seguir a Jesus, mas não cuidam do seu próximo, que não se importam com o outro, que não cuidam da sua vida, que não desenvolvem práticas amorosas para com o outro, se tornam verdadeiros escândalos para o Evangelho. Cuidar dos pequeninos é a nossa tarefa como cristãos. Cuidar dos mais vulneráveis, cuidar dos mais frágeis. Precisamos fazer isso urgentemente como cristãos no mundo. Por isso que esse trecho é encerrado lá no verso 6 com a seguinte afirmação de Jesus: mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Você já viu uma pedra de moinho? Ela é enorme, ela tem um furo no meio para exatamente, se você quiser usar como um enfeite no seu pescoço, você vai ter que fazer muito esforço. É exatamente para que você pendure no seu pescoço e se jogue no mar como repreensão por ser uma pessoa que promove escândalo com os mais vulneráveis. Claro, não quero que você faça isso, ninguém merece fazer isso, mas o Senhor nos chama para uma mudança de atitude, porque, meus amados irmãos e irmãs, ser um escândalo para o Evangelho não combina com quem foi transformado pela graça de Jesus. E promover ódio, preconceito, de qualquer natureza, contra qualquer pessoa, isso é escândalo para o Evangelho. Precisamos dizer isso todos os dias. É um escândalo mentir, é um escândalo promover ódio, é um escândalo promover preconceito de qualquer natureza, é um escândalo não acolher o mais vulnerável. Isso é um escândalo para o Evangelho e o Senhor nos chama para uma mudança de atitude. Quero encerrar esta palavra aqui com os irmãos com a seguinte afirmação: Jesus nos chama
para nos tornarmos como crianças. Já pensou nisso? Nos tornarmos como criança. Essa é a única condição para eu e você tomarmos parte do reino de Deus. Vou deixar com você aqui um versículo. O apóstolo Pedro também se preocupava muito com isso. E lá na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 2, versos 2 e 3, ele diz assim: como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Você é uma criança, como eu também sou. Então vamos aprender logo lá no começo, nos alimentarmos desse maná que vem de Deus, que é para sustentar a nossa vida, acolhermos esses rudimentos que fazem com que a gente se torne um agente vivo do reino de Deus no mundo em que nós vivemos. Quer fazer isso? Vamos orar juntos e juntas agora? Entregue sua vida ao Senhor, peça a Deus por essa transformação. Mesmo você que é um cristão, uma cristã, que já está aí há longo tempo, mas ainda não abriu mão de alguns valores que o mundo oferece, ainda tem algumas pretensões que acabam fazendo de você uma pessoa autossuficiente demais e que se torna uma dificuldade para você viver em comunhão, ser solidário, ser mais generoso. Peça a Deus essa transformação. Feche seus olhos, Senhor Deus e Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra tão importante para nós. Nos ajude, Senhor, a colocar em prática em nossas vidas. Queremos mudar a nossa mente. Queremos agir como crianças no Teu reino. Sermos, ó Deus, com essa conduta que é tão característica das crianças, que é de serem acolhidos pelo cuidado amoroso do Pai. Serem pessoas capazes de ser sensíveis à dor dos mais vulneráveis. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu agora queria fazer uma coisa que é muito comum das nossas celebrações durante esse tempo, a gente está fazendo virtualmente. A gente sempre pede que você escreva aqui nos comentários, aqui do lado, no chat, ou aqui embaixo, nos comentários, o seu pedido de oração. Ele vai ficar aí, porque outras pessoas vão assistir essa mensagem em outros horários. Mas eu gostaria de orar por você agora, orar pela sua vida. Eu quero fazer aqui uma lista de pedidos de oração da nossa igreja. Em primeiro lugar, quero pedir a oração pelas pessoas da nossa igreja que precisam de intercessão. Nossa irmã Ilva e a sua saúde, nossa irmã Valéria e seu tratamento, nossa irmã Daileide, nossa irmã Cristina. Também fazemos uma lista das famílias da igreja por quem oramos constantemente, para que Deus abençoe nossos filhos, nossos netos, quem os tem. Também pedimos oração pela vida da nossa igreja em geral, né? Nossos irmãos e irmãs que estão aí passando por essa fase híbrida, aguardando uma oportunidade de nos reunirmos. E quero pedir especialmente pela minha saúde. Estou aguardando a chamada do médico para uma nova cirurgia. Ainda não aconteceu. Esperava que acontecesse nesse fim de semana, mas ainda não aconteceu. Então, vamos aguardar aí, e a qualquer momento eu posso ser convocado para uma nova cirurgia. E eu peço a Deus que Ele possa fazer a vontade dEle na minha vida. E conto com as orações dos irmãos e irmãs também. Amém? Vamos fechar nossos olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra. Nós te queremos pedir, ó Deus, a Tua intervenção sobre a vida dos nossos irmãos e irmãs que nos assistem aqui, pelos pedidos que estão sendo feitos e, especialmente, esses foram mencionados aqui, a vida de nossa irmã Ilva, da irmã Daileide, da Valéria, da Cristina,
nossas casas, a família da Cristina de um modo especial. Ó Deus, são tantas bênçãos que nós carecemos diante do teu trono e nós colocamos tudo isso diante do Senhor para que o Senhor faça a tua vontade. Cuida da nossa igreja nesse tempo, Senhor, e prepara todas as coisas para que nós possamos retomar as atividades presenciais de maneira dinâmica, que façamos a tua obra e a tua vontade no mundo. De modo especial, ó Deus, quero colocar essa expectativa da nova cirurgia, que ela aconteça no teu tempo e do teu modo, que o Senhor coloque a tua mão e que a tua vontade prevaleça, em nome de Jesus. Amém e amém. Quero agradecer, então, a sua presença aqui. Muito obrigado por estar conosco. Na próxima semana, teremos uma nova série de mensagens. Nós vamos aqui lidar com outros temas em relação à vontade de Deus para todos nós. Nós temos seguido, durante esse ano de 2023, o tema dos recomeços. Então, na semana que vem, nós teremos uma nova série de estudos bíblicos na nossa igreja, em que nós vamos estudar o livro do profeta Jeremias, e às 18 horas também teremos uma nova série de mensagens, que vai ser baseada nas cartas do Apocalipse. Nós vamos falar sobre as 7 cartas do Apocalipse. E o tema será sobre a última palavra sobre a vida. Quem tem a última palavra sobre a vida? Então, nós vamos refletir sobre isso, sobre a importância desses documentos que estão lá no livro do Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, e como que elas trazem mensagens para a vida da igreja nesses dias de hoje. Quero, então, deixar aqui com vocês toda a minha gratidão e contar com a presença de vocês na continuidade do nosso trabalho. Deus os abençoe neste restinho de domingo.